Olá, você que é do astral. Então vamos começar uma série de vídeos falando da nova era, New Age, novo Aeon. O que é a era de Aquário? Estamos na era de Aquário? O que você acha? É uma questão de achismo, é uma questão de achado. Estamos na era de Aquário, mas uma era, depois vem a outra, é uma transição. E nós estamos na transição. O que é Aquário? Aquário é tecnologia. Aquário é a contemporaneidade, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Então a gente está buscando esses valores. A gente saiu de uma era de peixes, onde existia uma sociedade vertical, né? Lá em cima o rei, o papa, os súditos, os serviçais, os escravos. Uma sociedade horizontal, onde a gente vive o quê? Né? Ninguém é melhor que ninguém, preto e branco, mulher e homem, rico e pobre. Ainda a gente precisa trabalhar esses valores, né? São buscas. Quem sabe se a gente trabalhar bastante lá no meio da era, o- as igualdades vão ser realmente verdadeiras, mas a gente já está vendo elas aparecerem. E isso é era de aquário. E Aquário é muito incrível, porque Aquário traz essa horizontalidade, traz essa igualdade e traz a liberdade. E liberdade não tem preço. Então, hoje é um mundo livre, em todos os aspectos, né? Uma busca da liberdade. Não quer dizer que a gente está na era de Aquário, que chegamos, né? É tipo, hoje é a era de Aquário. Chegamos na era de Aquário, então agora todo mundo é livre, todo mundo é democrata, todo mundo tá tudo lindo. Não funciona assim, né? A gente tem que pensar que são sempre valores e que a gente vai estar buscando esses valores. E esses valores eles são um norte que vai nos guiar para o futuro. O que era a era de peixes? Peixes era água, né? O amor crístico. O símbolo da era de peixes é o amor universal Cristo. Aí chegou a era de peixe, todo mundo ficou amoroso, tal? Não. Todo mundo, o amor venceu? Venceu para alguns, mas o que acontece? A toda era ela vem em eixos. E também tem uma coisa que é o peixes, né? A era anterior, que é o amor crístico, que é a espiritualidade, que é acreditar realmente numa evolução espiritual, numa dissolução de todo o mal, numa prosperidade. Cristo, os cristianismos, o cristão, né, no começo de tudo, eles eram simbolizados não pela cruz, mas simbolizados pelo peixe, pela multiplicação, pela abundância. E o peixe ali era muito simbólico. Isso é uma coisa muito importante. As eras são simbólicas, não é uma data, né? Ninguém chegou na. O português chegou aqui no Brasil e falou assim: agora estamos inaugurando, saindo da Idade Média, estamos inaugurando a Idade Moderna. Não funciona assim. A gente vai numa transição. Quando olha para trás, percebe quanto foi essa transição. O que é importante perceber. O peixes é oposição à virgem. Virgem é o que no eixo, né? O que fazia oposição a todo esse amor crístico. Virgem é o trabalho, é a relação também de cadeia, de comando. Então tem né, o nobre, o serviçal, aí sempre né, o padre, o cônego, o bispo, o arcebispo, o papa. Então era tudo muito estratificado. E o servilismo, esse era o lado negativo da era de peixes. Era uma era que né, tinha dois lados muito problemáticos. Esse lado de virgem, porque as eras vêm em eixo, e o lado do inconsciente, que era aquário, que era assim, uma era muito ligada à natureza, à vida rústica, a não usar tecnologias. As tecnologias foram descobertas com o chegar da era de aquário. Então era uma vida muito simplória, muito voltada pro mundão, né? E aí, então, a era de peixe, ela teve um legado muito importante espiritual, porque trouxe muito amor.
E só quando ela chegou, ela teve esse lado nefasto, que é o lado negro da Idade Média, da escravidão, do fanatismo. Tudo que é exagerado é ruim. E o Peixes teve essas conotações horríveis. A era de Aquário, quando chega, aí as pessoas falam: ah, tá chegando a era de Aquário. Vamos falar: a gente chegou na era de Aquário, só não chegou. É uma questão de percepção. Duas percepções, né? Primeiro, a era de Aquário chegou porque a tecnologia está aí. O homem voa, o homem se comunica à distância, o mundo saiu do analógico para o digital. Mas antes disso a gente já percebia a era de Aquário, né? Então, só que é uma transição. A gente não sabe até onde vai chegar a tecnologia. Agora, muitas pessoas falam: ah, chegamos na era de Aquário, que maravilha, vamos fazer a transição planetária. Ah, agora tudo é paz e amor, é fraternidade, todos se amam. Na era de Peixes era assim também, não aconteceu isso. Por quê? Porque é eixo, vai ter Aquário e vai ter o Leão, que é o oposto do Aquário. O que é Leão? Leão é o egoísmo, eu venci, né? A gente cria uma equipe, cria um produto, aí o cara vai lá e fala assim: não, esse produto é meu. A gente vê muito isso na tecnologia. Todo mundo trabalhando em prol da tecnologia e um cara lá vira o dono e egoísta. E aí toda essa coisa, todo o lado negativo de Leão tá vai frear a transição da era de Aquário. Quando a gente não venceu o lado negativo de Leão, e o Leão é muito forte, então é muito difícil. Então, assim, a gente vai fazer uma transição, vai melhorar as coisas, mas não é o paraíso na Terra, não é. Porque Leão é o quê? Leão vamos competir, eu vou ganhar, eu mereço, é mérito, eu. Ah, eu concentro as coisas, meu nome, meu sobrenome, meu clã, né? O leão ele tem muito disso. Então, enquanto não acabar com isso, não vai fazer a transição. E existe um problema estrutural, né? Às vezes, se todo mundo tiver condição estrutural de viver, Miau. Chegou o gato. Se todo mundo tiver condição estrutural de viver, é uma condição maravilhosa, porque todo mundo tem casa, tem carro, tem instrumentos para trabalhar. Vamos supor que todo mundo possa ter a estrutura para ser desenvolver o que quiser. Eu quero ser um pintor, então eu tenho um ateliê, tenho telas, tenho tintas, quero ser um escultor, eu tenho material. Eu quero ser um construtor, eu tenho lá minha garagem cheia de coisas, mas não funciona assim. Então a era de Aquário, se ela proporcionasse essa igualdade para todo mundo, de meios materiais, seria maravilhoso. Mas Aquário é o quê? Aquário é ar fixo. Então Aquário vai trabalhar muito nas ideias. E o ar vai ter problema com terra, que é estrutura, que é matéria, que é dinheiro. É difícil para o ar, né? Sair do plano mental e trazer para o plano material, executar, né? É cheio de ideias, mas e as execuções. Então a era de Aquário está aí como uma transição. A prova maior dessa transição é o que? A gente teve o século XX, foi o século mais violento que teve. E a violência absurda do século XX carregada de tecnologia. Avião, tanque, altas invenções tecnológicas. Quer dizer, a tecnologia aquariana ali aparecendo, mas é como se fosse um embate de duas eras. Então são duas coisas muito distintas, água e óleo. Né? A era de peixes. A gente tem essa nostalgia do guerreiro da era de peixes guerreando com uma espada e matando todo mundo. Hoje em dia dá um drone e mata uma cidade. Aí o que acontece? A era de peixes estava saindo, estava entrando na era de aquário, mas é um embate entre duas placas tectônicas. Então o século XX foi essa amostra dessa transição, né? No momento mais crítico, porque está uma transformação gigantesca no mundo. E o velho não quer perder o poder. E o novo não quer deixar, não quer entrar, quer trazer o seu poder. Então,
Realmente, o século XX foi um embate entre duas eras. E agora a gente continua a transição. Não quer dizer que acabou, mas quer dizer que pelo menos a gente passou aquele momento mais crítico, né? O olho do furacão da transformação das eras. E a gente chegou na era de Aquário. E de uma forma que a gente tem que trabalhar os valores aquarianos, a tecnologia, a igualdade entre os seres, os povos, a igualdade entre a relação com a natureza, a igualdade, né, a sensação de que somos todos um. Isso é aquário. E o individualismo, não, eu aqui, né, é uma coisa passada, mas existe ainda as nações, existe ainda muito preconceito, muito racismo, muito machismo, muita coisa ruim que a gente está trabalhando os valores aquarianos para acabar com isso, mas é uma transição. E a transição vai acabar quando a gente realmente tiver igualdade, quando tiver liberdade, você falar eu sou o que eu sou. Hoje em dia se luta muito pela liberdade sexual. Ah, minha sexualidade é assim, eu sou livre. Tá, sou menino, gosto de menino, sou menino que virou menina, que gosta de menina, que agora gosta de menino. É liberdade. Cada um não só sexual, liberdade para ser o que você é, que a sexualidade ela expressa muito o eu, mas liberdade em todas as áreas. E um terceiro pilar que é aí que as pessoas têm que entender que é a fraternidade. E por que as pessoas hoje parecem transar menos que as outras? Porque a fraternidade é o amor de irmão. Então, a sociedade está transando menos. É porque o amor hoje ele está numa cadência mais aquariana, que é o quê? O amor mental. É pensar, é amar no sentido muito cuidado com amar, é delicadeza para tocar o outro. E o amor fraternal, ele não é sexual. Lógico, a gente está diminuindo, não vai acabar, mas dá uma diminuída, deu uma serenidade na área sexual. Por quê? Porque se tornou também uma coisa hoje que é clássica, é o sábio sexual. A gente gosta de gente inteligente, gosta de gente que troca ideia. Antigamente, uma mulher podia ser casada e ter 5 conversas no ano, porque eram mundos distintos. Hoje, para você casar com alguém, você tem que trocar muita ideia, tem que ser amigo, tem que ter muita essa questão do gostar, de estar junto, da companhia, da ideia, da fraternidade. Então, esse pilar da nova era é muito importante. E estamos chegando lá, ninguém sabe. Pode durar 200, 300 anos, é sempre simbólico. Né? As eras se dão pelo equinócio, pelo equinócio, pela precessão. E, é um fator que dura 2160 anos. A precessão dos equinócios. É muito difícil precisar quando começa e quando acaba. E é muito uma convenção. Só que é muito fácil a gente fazer uma convenção, por exemplo, de um ano, quando o ano começa. A gente fala assim, o ano começa dia primeiro, acabou. Vai começar dia primeiro, é uma convenção. O ano começa na lua nova. Tá bom. E você pega o calendário e vê. A precessão dos equinócios não é assim tão simples. E não existe uma convenção. Então, e mesmo assim, quando acontece um evento, até ele chegar a nós, os efeitos, etc., demora. Então, precisamos entender isso, que é simbólico. E isso vai longe, sabe? Até onde vai a gente não sabe, mas a gente está na era de Aquário. Bem-vindo à era de Aquário.